Queria começar por agradecer às florestas.pt a oportunidade que me deu de apresentar esta comunicação sobre como melhorar as funções do solo. Nesta apresentação, iremos tratar e de analisar as funções e propriedades do solo, como aumentar o teor de matéria orgânica, como gerir as propriedades químicas e, finalmente, tirar algumas conclusões. São muitas as funções que o solo tem que desempenhar para o funcionamento dos ecossistemas e, assim, naturalmente, para o crescimento das plantas. Entre essas funções, temos que destacar o fornecimento de nutrientes, água e oxigênio às plantas, a sustentação de máquinas e animais, a degradação de pesticidas e a proteção das culturas através da comunidade dos micróbios no solo, que, para cumprir esta função, tem de ser abundante e diversa. As funções do solo são interdependentes entre si, elas não atuam em separado. Por exemplo, o fornecimento de nutrientes está intimamente ligado à disponibilidade de água e de oxigênio. Se analisarmos um nutriente como o fósforo, em que a sua absorção obriga a um grande consumo de energia por parte das raízes, se houver deficiência de oxigênio no solo, ou seja, se ele estiver encharcado, podemos ter uma deficiência de fósforo induzida não por falta de fósforo no solo, mas por falta de oxigênio. Naturalmente, estas funções, ou a importância relativa destas funções, está também dependente do clima e da cultura que temos a cada momento no terreno. Em relação ao clima, é fácil de perceber que, por exemplo, no clima mediterrâneo, em que normalmente há uma deficiência de água a partir da primavera, a função do solo de armazenamento de água útil é indispensável para a definição do seu potencial produtivo. No entanto, se mudarmos a tecnologia de produção e passarmos para o regadio, ou se mudarmos de clima para um clima em que chove abundantemente durante a primavera e verão, esta função do solo perde importância. Portanto, as funções do solo, a importância relativa das funções do solo varia com a circunstância. São muitas as propriedades do solo que influenciam a sua capacidade de desempenhar as diferentes funções. Podemos agregá-las no conjunto de propriedades químicas, biológicas e físicas. Nas químicas temos o teor, a disponibilidade e o equilíbrio dos nutrientes. Nas propriedades físicas temos a textura, estrutura, estabilidade da estrutura e, portanto, a porosidade. E depois nas biológicas, em que o teor de matéria orgânica, a atividade e diversidade microbiana e o crescimento e atividade das raízes são as três principais propriedades. Mais uma vez, estas propriedades não atuam independentemente umas das outras, elas estão constantemente a interatuar entre si, mas de todo o conjunto destas propriedades, são certamente as propriedades biológicas as mais importantes na determinação da capacidade do solo de desempenhar as suas funções e, assim, do seu potencial produtivo. Isto quer dizer que na gestão da produtividade de um solo, ou na gestão de um solo para melhorar as suas funções, temos que ter particular atenção à gestão das propriedades biológicas. E isto significa, em primeiro lugar, ter atenção a termos um balanço de matéria orgânica positiva no solo, porque os micróbios do solo são heterotróficos, necessitam de carbono orgânico para viver e, portanto, sem um teor adequado de matéria orgânica do solo, não é possível manter uma população abundante e diversa dos micróbios do solo. Como aumentar o teor de matéria orgânica? É, portanto, essa uma questão central na gestão dos solos. Conceptualmente, é muito fácil percebermos como é que temos que aumentar o teor de matéria orgânica do solo. Ele depende de um balanço entre adições e perdas. As adições são principalmente os resíduos das culturas, os trumos e os compostos, mas temos que pensar que a uma escala global é verdadeiramente os resíduos das culturas, uma vez que os trumos e compostos dependem já da transformação do carbono orgânico fixado pelas plantas. Portanto, verdadeiramente, quem é capaz de trazer carbono orgânico para o solo são as plantas. As perdas são fundamentalmente a erosão e a mineralização, sendo que a mineralização, é quantitativamente, normalmente, uma perda superior.
Portanto, se eu quiser aumentar o teor de matéria orgânica do solo, tenho que aumentar as adições e, naturalmente, reduzir as perdas. Para reduzir as perdas, temos, portanto, de reduzir as perdas de solo por erosão e da matéria orgânica por mineralização. Em termos das perdas de solo por erosão, não há dúvida nenhuma que a principal causa da perda de solo agrícola por erosão é a mobilização do solo. Neste diapositivo, temos bem a prova disso, em que se mediu a perda de solo por erosão durante uma cultura de trigo, valores médios de 2 anos, e vemos que, deixando de mobilizar o solo, instalando a cultura em sementeira direta, nós temos uma redução muito significativa das perdas de solo por erosão, que vem de valores de quase 7 toneladas por hectare, 50 gramas por metro quadrado, para valores inferiores a 500 gramas por metro quadrado. Portanto, 500 quilos por hectare. E neste processo de erosão do solo, não nos podemos esquecer que a erosão é um processo seletivo. O que é que isto quer dizer? Que a qualidade do solo que está a ser transportado no processo de erosão é maior do que a qualidade do solo de onde esse processo de erosão está a partir. Vemos aqui, neste diapositivo, o teor de argila, o teor de fósforo assimilável, o teor de carbono orgânico dos carreiros que estão a ser transportados são consideravelmente superiores que os teores originais no solo. Isto deve-se, por um lado, a que o fósforo e o carbono se acumulam na camada superficial do solo, têm um processo de estratificação, e como é o solo superficial que está a ser perdido por erosão, nós temos concentrações superiores destes elementos nos carreiros do que no solo original. No caso da argila, porque é um coloide mais facilmente transportável, ele também aparece com valores mais altos no solo que está a ser transportado do que no solo original. Em termos de redução da mineralização, naturalmente a taxa de mineralização está dependente de condições do solo e do clima. Sabemos que em solos de textura mais grosseira a taxa de mineralização é superior, porque há menos argila e limo para a formação do complexo argilo-lúmico. Sabemos também que em climas de temperatura média anual mais elevada a taxa de mineralização tende a ser maior, o que é o caso do clima mediterrâneo, mas existe também uma responsabilidade do homem nas perdas de matéria orgânica por mineralização. E, mais uma vez, está associado ao sistema de mobilização do solo. Neste diapositivo, em que se analisa a libertação de CO2 a partir da superfície do solo durante 5 horas após a realização destas diferentes operações. E vemos que entre a sementeira direta e a lavoura há um aumento muito grande da emissão de CO2, ou seja, da taxa de mineralização da matéria orgânica, porque este CO2 resulta da respiração dos micróbios que estão a degradar a matéria orgânica. E, portanto, se quisermos reduzir a taxa de mineralização, temos também que reduzir a intensidade do sistema de mobilização. E a importância da redução da taxa de mineralização é tanto maior quanto mais favorável ao clima à degradação da matéria orgânica, como é o caso do clima mediterrâneo. Neste diapositivo, apresenta-se o trabalho feito pelo engenheiro Almeida Alves, nos anos 50, na Estação de Melhoramento de Plantas, em que, na rotação tradicional alqueire-trigo, ele substituiu o alqueire por uma cultura para enterrar, por uma sidração. O exemplo que aqui trago é o da Vicia sativa. A variação do carbono do solo está em percentagem do valor inicial. Podemos verificar que na rotação tradicional alqueire-trigo temos perda de carbono durante a componente alqueire da rotação, a seguir, na cultura do trigo, voltamos a ter perda de carbono no solo e, portanto, o resultado final, na coluna a verde escuro, temos uma degradação do teor de matéria orgânica do solo. Na rotação alterada, em que o engenheiro Almeida Alves procurou aumentar o teor de matéria orgânica do solo através do aumento das adições, ou seja, da vícia para enterrar, verificamos que há um aumento de carbono no solo após o enterramento da vícia, mas a seguir, na fase seguinte da rotação, por causa da mobilização do solo e da disponibilidade de matéria orgânica facilmente componível pelos micróbios, a população de micróbios explode no solo e nós temos uma degradação do carbono durante o ciclo do trigo que ainda foi superior àquilo que se verificou na rotação anterior. Como resultado final,
o balanço do carbono continua negativo. E reparem que, neste caso, 50% da rotação foi dedicada a produzir uma cultura que fica no solo, o que é muito penalizador do ponto de vista económico e não foi capaz de resolver o problema. A conclusão óbvia deste estudo é que, no caso do clima mediterrâneo, nós não conseguimos resolver o problema de um balanço positivo da matéria orgânica se não atuarmos simultaneamente ao nível da redução das perdas. E este aumento do teor de matéria orgânica dos solos é fundamental para o caso português. O teor de matéria orgânica dos solos, em geral em Portugal, é muito baixo. Em 2017, o Gabinete de Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura estimava que o teor médio de matéria orgânica no solo é de 1,8%, o que significa que existem extensas áreas no país em que o teor de matéria orgânica não ultrapassa 1%. Isto é um valor demasiado baixo para a comunidade de micróbios do solo poder desempenhar as suas funções e, assim, todas as funções do solo ficam afetadas. No entanto, é possível em ambiente mediterrâneo aumentar o teor de matéria orgânica se atuarmos simultaneamente nas duas componentes do balanço. Este slide representa um estudo que durou 11 anos no Centro Experimental da Arvilheira, numa colaboração entre a Universidade de Évora e a Direção Regional de Agricultura do Alentejo, em que numa rotação de 4 anos, termocilha, trigo, forragem, cevada, as culturas foram praticadas ou todas sempre com lavoura e grade, ou com escarificações superficiais, ou em sementeira direta, ou num quarto tratamento em que a sementeira direta se associou à manutenção das palhas dos cereais no terreno. Podemos ver que, no sistema de mobilização tradicional de lavouras mais grades, o teor de matéria orgânica inicial era baixo e manteve-se constante ao longo dos 5 anos. Quando substituímos a lavoura e grade por escarificações superficiais, tivemos um ligeiro aumento do teor de matéria orgânica, resultante de uma redução da taxa de mineralização, uma vez que a quantidade de resíduos continua a mesma. Quando passámos a instalar as culturas em sementeira direta, tivemos novo ganho do teor de matéria orgânica, porque conseguimos uma redução adicional da taxa de mineralização. Mas quando à sementeira direta associamos a manutenção das palhas, então o aumento de matéria orgânica foi muito rápido e, portanto, no período de 11 anos, passou-se de um teor de matéria orgânica no solo de 1,1% para um valor que chegou a 2,1%. Este aumento do teor de matéria orgânica teve naturalmente grandes consequências em diversas funções do solo, nomeadamente a sua capacidade de fornecer nutrientes. Neste diapositivo temos o mesmo ensaio de resposta do trigo à adubação azotada, feito no campo tradicional, portanto lavoura e grade com enfardação das palhas, em que o teor de matéria orgânica do solo estava a 1%, e no campo em que a sementeira direta se juntou à manutenção das palhas e o teor de matéria orgânica do solo atingiu 2,1%. E veja-se a diferença de resposta do trigo ao azoto, ou dito de outra forma, a grande dependência do azoto mineral aplicado do trigo na folha tradicional com 1% de matéria orgânica e a grande independência do trigo do azoto aplicado quando o teor de matéria orgânica do solo atingiu 2,1%. Isto significa que a capacidade do solo em fornecer nutrientes melhorou consideravelmente com o aumento do teor de matéria orgânica. E é importante lembrar que este aumento de 1 para 2,1% significa que o solo ganhou matéria orgânica lábil. A matéria orgânica do solo tem várias componentes. Existe o chamado humus, que é uma matéria orgânica extremamente resiliente à decomposição dos micróbios, que é importante na definição da capacidade de troca catiónica e no armazenamento de água, mas é muito pouco eficaz no suporte da população microbiana, uma vez que é uma matéria orgânica com taxas de composição extremamente baixas, podem ultrapassar os 1000 anos. Quando acumulamos matéria orgânica de 1 para 2,1%, o que nós estamos a fazer é aumentar principalmente a componente lábil da matéria orgânica, aquela que tem taxas de mineralização que vão desde poucas semanas a 30 anos e que, portanto, suportam uma atividade biológica ativa, e é isso que nós estamos aqui a ver. O aumento do teor de matéria orgânica do solo, naturalmente, não aumenta apenas a capacidade do solo em fornecer nutrientes,
melhora o armazenamento de água, melhora a drenagem e, portanto, melhora uma série de outras funções. Naturalmente, isso tem consequências também no aumento do potencial produtivo do solo. É o que eu trago aqui neste diapositivo, em que o talhão com lavoura e grade, a média de 5 anos de produção do trigo ficou nos 3.050 kg. Em sementeira direta, que aumentámos um pouco o teor de matéria orgânica do solo, subiu para 3.300, e na matéria orgânica na sementeira direta, com a manutenção das palhas, em que tivemos novo aumento do teor de matéria orgânica, o potencial produtivo do solo subiu para 3.800. Ou seja, produzimos mais, gastando menos. E este efeito do aumento do teor de matéria orgânica do solo no seu potencial produtivo é importante, qualquer que seja a qualidade à partida do solo com que estamos a trabalhar. Neste diapositivo estamos a ver o caso de um solo de barro vermelho de calcários na zona de Beja, considerado dos solos mais produtivos que temos no país. A imagem mostra a vegetação espontânea a 18 de janeiro, antes da instalação da cultura da cevada. Do lado esquerdo, o tratamento convencional, com lavouras, em que o solo tinha um teor de matéria orgânica de 1,6, e do lado direito, o tratamento com sementeira direta e manutenção de palhas, com o solo a apresentar um teor de matéria orgânica de 2,4. E reparem na diferença da biomassa e da cor da vegetação espontânea no solo enriquecido a matéria orgânica. E isto, volto a lembrar, para um solo de barro vermelho, classificado com a capacidade de uso de A na Carta de Capacidade de Uso de Solos em Portugal. Neste outro exemplo, trata-se de um solo PMG, portanto um solo com uma fertilidade natural química menor, em que após 9 anos de pastagem instalou-se uma cultura de trigo ou de sementeira direta ou com lavoura. A instalação com a lavoura fez com que o teor de matéria orgânica do solo nos primeiros 10 cm baixasse de 2,6% para 1,3%. Colheu-se os 10 primeiros centímetros desse solo e trouxe para o laboratório, aonde se fez crescer estas plantas de trevo subterrâneo, tratadas com todo o mínimo possível dentro do laboratório. Mas mesmo assim, reparem na diferença de crescimento que o aumento do teor de matéria orgânica de 1,3 para 2,6 permitiu ao trevo subterrâneo. Naturalmente, quando caminhamos para solos cada vez menos férteis à partida, maior é a importância do teor de matéria orgânica. Neste exemplo, trata-se de um solo litólico de granito, um PG, um solo com uma capacidade de troca catiónica muito baixa, e no vaso da direita, a terra foi colhida debaixo da copa de uma azinheira e apresentava um teor de matéria orgânica de 1,5%. No vaso da esquerda, a terra colhida fora da copa da azinheira, com um teor de matéria orgânica de 0,9%. E reparem nesta pequena diferença do teor de matéria orgânica, a diferença que fez na capacidade deste solo de suportar o crescimento da planta, neste caso, outra vez, de um trevo subterrâneo. Portanto, sabemos como reduzir a taxa de mineralização e as perdas por erosão, é reduzir a intensidade do sistema de mobilização. Agora resta pensar como é que nós podemos aumentar a produção de biomassa. Porque o primeiro passo para eu ter mais resíduos de culturas para ficarem no terreno, se tenho previamente de conseguir aumentar a produção de biomassa do meu ecossistema, agrícola, florestal, seja o que for, e depois dessa biomassa haver uma parte que eu deixo no terreno. E para isso temos naturalmente que atender à gestão das propriedades químicas e físicas do solo. No caso da gestão das propriedades químicas, aquilo que frequentemente se chama a fertilidade do solo, temos de ter em atenção que ela depende da disponibilidade dos diferentes nutrientes necessários ao crescimento das plantas e do seu equilíbrio. Tendo em atenção 3 coisas muito importantes. Uma é a lei dos mínimos, em que o nutriente mais deficiente será aquele que limita o crescimento das plantas e, portanto, temos que atender a todos os nutrientes que o solo tem e detectar os que se encontram em mínimos. Temos que ter em atenção também que existe uma competição entre a absorção de nutrientes por parte das plantas, em que os catiões competem entre si e os aniões competem entre si, e que, portanto, nós precisamos de ter
os nutrientes de forma equilibrada no solo. Excessos de um nutriente podem induzir deficiências de outro por causa desta competição na absorção. É, por exemplo, o caso do potássio e do magnésio, em que eu posso ter deficiências induzidas de um deles por excesso no solo do outro. Portanto, gerir a fertilidade do solo não é apenas aplicar nutrientes, é aplicá-los de forma equilibrada, de forma a conseguirmos um balanço ótimo entre cations e aniões. Portanto, gerir as propriedades químicas do solo obriga-nos a ter análises de solo, a atender a estes equilíbrios todos e ter atenção à possibilidade de existência de toxicidades associadas à acidez do solo. Porque, caso existam toxicidades, então elas limitam certamente todo o crescimento da planta e, enquanto elas não forem eliminadas, não é possível aumentar de forma significativa a biomassa do solo. Atendendo a que mais de 80% dos solos portugueses são ácidos, é muito frequente termos associado a esta acidez toxicidades de alumínio e de manganês. E, portanto, nós precisamos de análises de solo completas, não apenas as análises sumárias, porque com análises sumárias nós não somos capazes de perceber se existe ou não um problema associado com toxicidade de cada um destes elementos. No caso da toxicidade de alumínio, ela é muito facilmente detectada pelas análises laboratoriais. No entanto, a toxicidade de manganês é muito mais complicada de identificar, porque a solubilidade do manganês não depende apenas do pH do solo, depende do potencial redox, uma vez que o manganês sobre a forma reduzida é muito mais solúvel do que o manganês sobre a forma oxidada. E, portanto, num solo que à partida pode não ter um teor de manganês muito alto, em condições de encharcamento pode-se desenvolver a toxicidade de manganês porque a solubilidade do manganês de repente aumenta muito nesse solo. Uma outra complicação adicional é que a toxicidade de manganês depende do equilíbrio com outros íons, principalmente o magnésio. Mas a esse assunto voltaremos mais à frente. Mas uma questão importante relacionada com esta toxicidade é que, quando ela está presente, não são apenas as culturas que estamos, ou as plantas anuais que sofrem com ela. É todo o ecossistema. Nesta imagem que estamos aqui a ver, estes dois montados estão separados apenas por uma estrada nacional. Do lado de cima, nós vemos uma grande degradação da vegetação herbácea, da pastagem, que é extremamente pobre, consequência de uma toxicidade de manganês, mas a pobreza do solo e esta toxicidade associada está também a penalizar e muito a componente arbórea do sistema. Vemos que as árvores, neste caso as vinheiras, estão num estado avançado de degradação, algumas delas mesmo já estão mortas. Do outro lado da estrada, em que nós vemos uma pastagem verde, num solo em que ela não está presente, também a saúde do montado é completamente diferente. A componente arbórea está, de facto, em bom estado. Vamos então analisar esta questão da toxicidade de manganês, que é muito recorrente no país, é certamente muito recorrente no Alentejo, mas também nas beiras interiores e em Trás-os-Montes, os sintomas estão lá todos. Referi há bocado que a dificuldade, ou uma das dificuldades de detectarmos a toxicidade de manganês, é esta interdependência entre o manganês e o magnésio. E eu tenho aqui uma série de ensaios em que fomos fazendo variar a relação entre magnésio e manganês dentro da planta e avaliando o seu crescimento. E podemos ver que, independentemente dos valores absolutos de magnésio e de manganês, desde que a razão entre estes dois íons dentro da planta atingisse o valor de 20, o crescimento da planta não era afetado pelo manganês. Portanto, é verdadeiramente a relação entre magnésio e manganês dentro da planta que condiciona o aparecimento da toxicidade e não tanto os valores absolutos de manganês dentro da planta. Assim, se tivermos a lidar com um solo em que apresenta níveis excessivos de manganês, a solução do problema
passa, por um lado, por um aumento do teor do pH do solo para reduzir a solubilidade do manganês. Mas também temos que conseguir aumentar a disponibilidade de magnésio nesse solo. Neste diapositivo mostra-se um estudo feito em que se mediu o teor de magnésio e de manganês na solução do solo em função de diferentes tratamentos. As três primeiras colunas, o solo sem tratamento nenhum. Desculpem, a coluna mais clara para o solo sem tratamento nenhum, a coluna do meio para solo em que apenas se adicionou carbonato de cálcio e a coluna mais escura para um solo que, para além do carbonato de cálcio, se adicionou magnésio. E podemos ver que no solo sem tratamento, o teor de magnésio na solução do solo andou à volta dos 15 ppm, o teor de manganês era bem mais alto, acima dos 25 ppm, e, portanto, a razão entre os dois íons na solução era muito baixa. Quando se adicionou apenas carbonato de cálcio, conseguimos reduzir o teor de manganês na solução do solo de forma significativa, mas simultaneamente reduziu-se a presença de magnésio na solução do solo, por competição com o cálcio. Dessa forma, aplicando apenas carbonato de cálcio, a razão entre os dois íons na solução do solo subiu, mas subiu de forma marginal. Ainda é um valor muito baixo. Quando ao carbonato de cálcio se associa o magnésio, então conseguimos uma redução ainda maior do manganês na solução do solo, recuperamos o teor de magnésio na solução e dessa forma a razão entre os dois íons passa a ser um valor bem mais elevado, neste caso à volta dos 30. Portanto, na prática, significa que corrigir um solo que tenha toxicidade de manganês significa aplicarmos calcário dolomítico. Nesta imagem trago aqui o exemplo de um solo que tinha toxicidade de manganês e foi instalada uma pastagem biodiversa. Houve uma parte do terreno que não foi corrigida porque o calcário não chegou para tudo, que é a imagem do lado direito. As duas imagens são tiradas no mesmo dia, em abril, e reparem na diferença de crescimento entre a zona corrigida para a toxicidade através da aplicação de 3 toneladas de calcário dolomítico e a zona não corrigida. Na zona não corrigida, as plantas não chegaram ao final do processo de floração e frutificação e no ano seguinte esta pastagem simplesmente tinha desaparecido. Mas a correção da toxicidade de manganês não melhora apenas o crescimento da pastagem. Nesta imagem aqui, estamos a lidar com um solo, um arenosolo, ali perto de Vendas Novas, em que praticamente não tinha pastagem. A componente arbórea do sistema estava em grande dificuldade, nomeadamente os sobreiros, a mortalidade era assustadora. Neste caso, em que se corrigiu a toxicidade de manganês, não só a produção da pastagem passou a ser abundante e a suportar a componente pecuária do sistema, mas é bem visível na imagem que o vigor da componente arbórea do sistema melhorou também de forma muito significativa e houve uma paragem da mortalidade dos sobreiros e estamos neste momento num processo de regeneração, uma vez que o renovo deixou de morrer. Conclusões. A melhoria das funções do solo é fundamental para sustentarmos, do ponto de vista económico e ambiental, os ecossistemas agrícolas e florestais. Porque são eles que nos permitem produzir mais, consumindo menos e, portanto, conseguindo o melhor retorno do investimento feito, mas conseguindo também praticar agricultura e floresta com menor impacto ambiental. Para isso, o teor de matéria orgânica do solo é o aspecto mais importante na gestão das suas funções. No nosso clima, no ambiente mediterrâneo, se quisermos aumentar o teor de matéria orgânica do solo, temos simultaneamente de atuar nas duas componentes do balanço. Temos que reduzir as perdas por uma redução da intensidade do sistema de mobilização e temos que aumentar as adições, porque de outra forma, sem atuarmos simultaneamente nas duas componentes, não somos capazes de resolver o problema. Para aumentarmos o teor as adições de matéria orgânica no solo, é imprescindível conseguirmos um aumento da produção de biomassa do sistema, de forma a podermos depois gerir
dentro da biomassa produzida, a biomassa que vai ficar no terreno. Para conseguirmos aumentar a produção de biomassa, temos que ir eliminando no solo os fatores limitantes ao crescimento das plantas. E, portanto, temos que ter em atenção adubações equilibradas, de forma a nos manter um equilíbrio adequado dos diferentes nutrientes que as plantas necessitam, e temos que ter muita atenção ao caso da acidez e eventuais toxicidades que lhes possam estar associadas de alumínio e manganês. Mas conseguindo aumentar o crescimento vegetal, então será possível guardar parte da biomassa produzida para devolver ao solo e assim transformarmos o balanço de matéria orgânica negativo em positivo e a partir daí construir a sustentabilidade económica e ambiental dos sistemas agrícolas e florestais. Obrigado pela vossa atenção.